O nosso assunto agora é economia. Vamos falar de temas importantes que têm reflexo direto no agronegócio. E para essa conversa, eu convido o economista César Bergo. César, nosso parceiro, já está aqui com a gente, dividindo tela. Oi, César, bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem por aí? Ô Felipe, é uma satisfação estar com vocês aí. Satisfação sempre nossa. Bom, primeiro vamos falar sobre uma notícia que vem de fora. A gente está tentando repercutir aqui, traduzir tudo o que está acontecendo para a nossa audiência. Preciso da sua ajuda para isso, César. A Suprema Corte lá dos Estados Unidos decidiu que o ex-presidente Donald Trump extrapolou os poderes ao impor o chamado tarifaço sem autorização do Congresso dos Estados Unidos. Então, por 6 votos a 3, os ministros de lá concluíram que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional não permite a criação unilateral de tarifas. Enfim, diante desse cenário, dessa decisão, o que muda ao Brasil, César? A medida pode impactar setores do agronegócio? Enfim, qual a sua avaliação sobre esse cenário? Olha, Felipe, o pior já passou, acredito eu, quando lá atrás houve aquele impacto de impor às importações brasileiras 50% de tarifa, né? Aquele tarifaço. E me parece que a coisa não está pacificada nem nos Estados Unidos, né? Então a briga é mais lá entre eles do que com os países. Ou seja, é o Trump brigando com o próprio americano. Nós sabíamos que o fato do tarifaço ia pesar no bolso do americano, já tínhamos falado isso. E são bilhões de dólares que foram cobrados de tarifa e que agora colocam em risco de ter que ser devolvidos. Então existe esse aspecto interno americano e os Estados Unidos, na pessoa do seu presidente, ameaça aplicar uma tarifa geral de 15%. Olha, de qualquer forma, a gente vê que o presidente Trump ele está realmente fazendo algum tipo de política que não tem lógica nenhuma comercial. É uma questão de retaliação e eu vejo dessa forma. E existe a briga interna. Agora, em termos de impacto para o Brasil, me parece que o pior impacto já passou. Sobretudo porque o Brasil conseguiu, em muitos casos, uma alternativa para exportar os seus produtos, e inclusive aumentou as exportações para outros países que não tinham mercado. Então, eu vejo com preocupação, sim, essa política do Trump com relação ao comércio internacional. Isso impacta não só o agronegócio, como impacta todas as cadeias globais de comércio, viu, Felipe? Agora, vale ressaltar aqui que houve essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas Donald Trump, ele anunciou uma taxação geral, então, se eu não me engano, aí de 15%, né, para todos os países, enfim, é uma taxação geral de 15%. Essa taxação, por enquanto, está valendo, né? Olha, a coisa é tão mal feita, me permite colocar nesses termos, que até um assessor do Trump diz, olha, vai estar de fora automóveis, peças aéreas, que deixaria a Embraer, por exemplo, de fora. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que o Trump decretou. Obviamente entra em vigor dia 24, ou seja, amanhã, mas de qualquer forma, ninguém está sabendo exatamente qual foi a decisão, porque existem muitos produtos que vão ficar de fora e a alegação é de questões econômicas. Ora, não tem a menor dúvida de que o Trump agora lança mão de outra lei, ou seja, ele está meio que perdido. Existe, como eu falei, essa questão de pacificação interna, né? A Suprema Corte está colocando claramente que o presidente está exorbitando seus poderes e ele insiste ainda em ir nesse caminho. Agora, não tem a menor dúvida, se a gente for considerar que vai acontecer uma taxação de 15%, não é bom, obviamente. Já estava meio que pacificado, o Brasil já havia negociado alguns acordos, e você tem toda uma questão internacional envolvendo aí, como você bem colocou no início da reportagem, o nosso Congresso também está querendo aprovar o quanto antes o acordo entre Mercosul e União Europeia. Eu particularmente entendo que vai ser uma boa válvula de escape, mas temos que considerar que os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica do mundo e não é nada bom o que está acontecendo nesse cenário, viu, Felipe? Pois é, e é uma confusão, porque agora, por exemplo, fica também uma dúvida sobre se essa medida da Suprema Corte vai abrir espaço, por exemplo, para pedidos de devolução dos bilhões de dólares arrecadados com as tarifas, né? Então, de fato, como você disse, está tudo ainda muito bagunçado lá mesmo nos Estados Unidos. O pessoal ainda não sabe exatamente como tudo vai acontecer daqui para frente, né?
É isso, Felipe. Você vê que o montante, 130 bilhões, parece que estão calculando, 130 bilhões de dólares. Isso cria um problema enorme lá para o mercado americano. Porque quem pagou o imposto em última instância foi o consumidor americano. O Brasil conseguiu exportar, os outros países conseguiram exportar. Continua ainda gigante o déficit comercial dos Estados Unidos, não com o Brasil. Com o Brasil ele tem superávit. Mas, de qualquer forma, eu vejo que essa situação não é boa para o comércio internacional, que deve ser pautado no diálogo, na diplomacia, e me parece que não é esse o caminho que os Estados Unidos, na pessoa do seu presidente, está levando a efeito, viu, Felipe? Bem, César, quero aproveitar aqui a sua participação para uma outra informação importante e que eu quero repercutir aqui com você. Saiu no fim da semana passada mais uma atualização ali da prévia do PIB, divulgado pelo Banco Central, e essa prévia mostra que a agropecuária acumulou alta ali de pouco mais de 13% em 12 meses, encerrados em dezembro. Dá para dizer que o agro está puxando ou ajudando a puxar a atividade econômica aqui do país? Enfim, qual a sua avaliação sobre os números divulgados, César? Não tem a menor dúvida, né? Hoje o país é o maior exportador de proteína animal, é o maior exportador de grãos, né? Agora o agro surpreendeu no segundo semestre, não tenha dúvida. Esperava uma atividade mais fraca do agro, e esses números que estão sendo divulgados pelo IBCR, que dá um aumento de quase 2,5 para a economia brasileira, quando a gente achava até que ficaria abaixo de 2,4, não tem a menor dúvida que a participação do agro foi fundamental para que esses números fossem atingidos. E me espero ainda para 2026 até uma safra também parecida com 2025, não talvez um recorde como aconteceu, mas também parece-me que o clima está ajudando, né? Os produtores estão acreditando, o Brasil está encontrando novos mercados, mas eu vejo esses números muito surpreendentes com relação ao agronegócio, sobretudo porque já se esperava até uma participação mais fraca. Não tenha dúvida, Felipe, o agronegócio está realmente comandando a pauta econômica no nosso país. Muito bem, César. Quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter conversado um pouquinho com a gente aqui, viu, sobre as pautas econômicas mais importantes que a gente tem para hoje. Quero desejar uma boa semana. Em breve a gente volta a conversar, com certeza. Com certeza, estou à disposição e esse canal de vocês só mostra a importância do agronegócio para o nosso país. Um grande abraço.